Em nome de Deus, eu declaro aberta a 23ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2024, do dia 26 de agosto de 2024. No pequeno expediente, eu peço ao secretário que faça leitura de um trecho da Bíblia. Isaías capítulo 66. O culto espiritual. Eis o que diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra meu escabelo. Que casa podereis construir-me? Que lugar podereis indicar-me para moradia? Fui eu quem fez o universo, e tudo me pertence, declara o Senhor. E o angustiado que atrai meus olhares, o coração contrito que teme minha palavra. Palavra do Senhor. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que faça leitura da indicação número 030/2024, de autoria da vereadora Silvana Soares Siqueira Rocha. Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí, Estado do Paraná. Indicação número 30/2024. A vereadora que subscreve, com fundamento no artigo 126 do Regimento Interno, apresenta ao excelentíssimo senhor José Luiz Santos, prefeito municipal, a indicação para que seja analisada a possibilidade de atender às solicitações descritas a seguir. Que seja criado um projeto de lei a fim de regulamentar o repasse do incentivo financeiro adicional que anualmente é recebido do Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde, previsto na Lei Federal número 12.994, alterada pela Lei número 13.708 de 2018, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da Política Nacional de Atenção Básica e fortalecimento da atuação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, em anexo. Justificativa. Considerando que anualmente o repasse tem sido realizado por vários municípios brasileiros, já aprovaram a lei municipal que versaram sobre a mesma o tema e, por este motivo, é que trago a presente proposta de lei a esta casa, com o intuito de fazer valer o direito dos agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate a endemias, ACE. Além disso, a proposta não onera os cofres municipais, considerando que o incentivo financeiro adicional é uma verba carimbada, repassada anualmente pelo FNS, Fundo Nacional de Saúde, destinada ao pagamento de gratificação de final de ano nos agentes. Assim, o vereador é competente em propor projeto de lei sobre a matéria com a finalidade de garantir que os agentes tenham acesso ao recurso que lhes é destinado. E, por fim, é necessário consignar que os municípios devem repassar o incentivo financeiro adicional previsto nos diplomas supracitados aos agentes, caso os mesmos não repassem a parcela do incentivo, sob qualquer argumento e ou justificativa. Estará configurada como irregularidade, conforme prevê o artigo 37, capítulo da Constituição Federal, bem como o artigo 3º da Lei número 2.994, de 2014, que transcrevo abaixo para dar ciência aos nobres pares. Sala das reuniões da Câmara de São Carlos do Ivaí, 23 de agosto de 2024, Silvana Soares Siqueira Rocha, vereadora. Feita a leitura da indicação 030/2024, eu deixo a palavra livre. Tem a palavra a vereadora Silvana Soares Siqueira Rocha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, funcionários, aqueles que vão nos assistir após esse período eleitoral. Quero apenas esclarecer a respeito dessa indicação. Nós, como vereadores, estamos sempre buscando informações, buscando conhecimento, buscando em outras câmaras o que vem sendo feito,
E é diante dessa busca que eu encontrei vários projetos de lei aprovados na região que definem esse repasse para os ACEs e ACS. Esse recurso, ele vem como incentivo no final do ano para que o prefeito repasse. É necessário um projeto de lei. Ele não precisa ser um projeto de lei definitivo, mas ele pode ser feito só para aquele ano. Então, Paraíso do Norte fez isso, outros municípios aqui da região também. Então, é importante essa ação. Veja que é considerado algo regular, não vai onerar o município, porque o recurso já vem para isso. Se vem para incentivar ainda mais o trabalho dos ACEs e das ACS, que seja feito esse repasse a quem tem direito. Eu vejo uma forma de valorização do funcionário e vejo isso muito importante também para que a gente consiga cada dia mais cobrar qualidade no trabalho desses profissionais que são de extrema importância para o atendimento em saúde básica no município. Muito obrigada, por hora é só. Ainda eu deixo a palavra livre. Como não o vereador quer fazer uso da palavra, estarei encaminhando à Prefeitura Municipal. Peço ao secretário que faça leitura da indicação número 031/2024, de autoria da vereadora Silvana Soares Siqueira Rocha. Indicação número 31/2024. A vereadora que subscreve, com fundamento no artigo 126 do Regimento Interno, apresenta ao excelentíssimo senhor José Luiz Santos, prefeito municipal, a indicação para que seja analisada a possibilidade de atender às solicitações descritas a seguir. Que sejam providenciados todos os documentos e publicado o decreto para a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher urgente, a fim de participar da próxima etapa de repasse de recursos do programa Fundo a Fundo Política da Mulher em anexo. Justificativa. Considerando que já participamos de 2 adesões em busca de recursos financeiros para a política da mulher, mas infelizmente, por falta da documentação adequada, não fomos beneficiados. Dessa forma, encaminha anexo as orientações e formulários para a pré-habilitação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Sala das reuniões da Câmara de São Carlos e Ivaí, 23 de agosto de 2024, Silvana Soares Siqueira Rocha, vereadora. Feita a leitura da indicação número 031/2024, eu deixo a palavra livre. Tem a palavra a vereadora Silvana Soares Siqueira Rocha. Dando continuidade aqui, cumprimento a todos vocês novamente e ressalto o seguinte: muita gente diz assim, puxa, mas vereador vive de indicação? É uma das nossas funções aqui. Tem muitas ações que precisam ser executadas pela equipe do prefeito. E nós, como vereadores, nós temos a obrigação de vir até aqui e fazer essas indicações. Eu venho cobrando e me sinto até um tanto redundante, repetitiva, quando coloco uma cobrança dessa. Nós já participamos de 2 editais e, infelizmente, perdemos recursos porque não tínhamos uma documentação adequada. Então, aí estão as orientações, eu já estive com o jurídico, já pedi que se faça o decreto criando o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, porque nós aprovamos aqui a lei do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, todos os vereadores votaram a favor. No entanto, aquela lei, ela autoriza a criação do fundo, mas ela não criou o fundo. E aí foi feito uma baianada com o CNPJ do Conselho e não do fundo, e nós estamos com essa documentação pendente. Então, olha, é necessário ter as atas do Conselho Municipal da Mulher, é necessário ter esse decreto de criação do fundo, é necessário preencher os formulários, nós não podemos perder recursos. Na realidade, esses recursos, eles vão
vir para o município para investir em quê? No acolhimento da mulher vítima de violência, em cursos de capacitação para essa mulher. É recurso que virá para os cofres públicos para ser utilizado em benefício da política pública para a mulher. Então, assim, como representante das mulheres aqui nessa Câmara, eu tenho lutado nesse sentido para que a gente faça valer os nossos direitos. E essa política pública, que tem recurso para esse fim, ela deve ser efetivada aqui em São Carlos do Ivaí também. Muito obrigada e por hora é só. Ainda eu deixo a palavra livre. Como não vereador querer fazer uso da palavra, estarei encaminhando à Prefeitura Municipal. Peço ao secretário que faça leitura do ofício número 09/2024 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício número 9/2024, São Carlos do Ivaí, 20 de agosto de 2024. A Câmara de Vereadores de São Carlos do Ivaí, Paraná. Assunto: comunicado sobre a alteração das datas previstas no cronograma, item 8.2, do edital número 1/2024, da primeira eleição extraordinária no ano de 2024 para conselheiro tutelar suplente do município de São Carlos do Ivaí, Paraná. Inicialmente, cumprimentando-o, venho respeitosamente por meio deste, como atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através do decreto número 60/2024, que nomeia os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Carlos do Ivaí, e conforme Lei Municipal número 86/2015, com o objetivo, neste momento, de comunicar à Câmara de Vereadores que, através de deliberação da Comissão Especial realizada no dia 8 de agosto de 2024, houve a aprovação de alterações de datas do cronograma que consta no item 8.2, página 12, do edital número 1/2024, publicado em Diário Oficial no dia 11 de julho de 2024, edição número 123/2024, com a finalidade de prorrogação do período de inscrições até o dia 29 de agosto de 2024. Deste modo, as datas aqui previstas no cronograma serão alteradas da seguinte forma, conforme será apresentado na publicação no dia 9 de agosto de 2024 do Diário Oficial, edição número 140/2024, páginas 2 e 3. Sem mais para o momento, agradecemos vossa atenção e colaboração e renovamos protestos de elevada estima e consideração. Bruna Cristina da Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, do município de São Carlos do Ivaí, Paraná. Peço ao secretário que faça leitura do ofício número 188/2024 da Prefeitura Municipal. Prefeitura Municipal de São Carlos do Ivaí, Paraná. Ofício número 188/2024, São Carlos do Ivaí, 20 de agosto de 2024. Senhor presidente, formulamos o presente para enviar a essa egrégia Casa de Leis o balancete financeiro referente ao mês de julho de 2024, sendo que seguem em anexo balancete da receita, balancete da despesa, pagamentos efetuados por credor, saldos bancários por fonte, demonstrativo dos valores repassados ao Legislativo. Informamos ainda que os relatórios estão disponíveis no portal de transparência municipal. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Luiz Santos, prefeito municipal. Só avisando os senhores vereadores e a senhora vereadora que o balancete financeiro do mês de julho de 2024 se encontra à disposição de todos. No pequeno expediente, não tendo mais matéria para ser discutido, eu passo para o grande expediente. E no grande expediente eu deixo a palavra livre para abordar qualquer assunto. Tem a palavra o vereador Valdecir Sica de Camargo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador, vereadora. Boa tarde aos funcionários. Eu só subo aqui para falar daquele asfalto que foi feito ali em frente à olaria do Suato. Como eu e o seu Zé já tinha subido aqui na tribuna quando estava fazendo,
A gente medimos lá e vimos que não estava dando caída, que ia dar problema. A gente viemos aqui falar, né, orientando para regularizar enquanto que está fazendo a obra, né? Então, aí acharam que não, que tinha que esperar fazer primeiro para depois ver. Então, agora é 2 serviços, né? Então, quero ver agora o que o prefeito vai fazer. Vai mandar um ofício lá para a firma, para a empresa, para mandar vir arrumar aquilo ali. Eu acho que aquilo ali é só quebrando aquilo ali, porque não tem jeito de arrumar aquilo ali, não. Se for passar uma camada por cima ali, a água vai entrar dentro da cerâmica do suato ali. Então, eu queria dizer para o senhor prefeito tomar providência com a empresa que fez aquilo ali. Por hora é só. Muito obrigado. Ainda eu deixo a palavra livre. Tem a palavra o vereador José Solera. Senhor presidente, vereadores, vereadora, funcionários, como o Valdeci já disse, né? Nós dois tomamos uma atitude. Nós dois não, eu passei primeiro, né? Em frente àquela rua, e pelo visual meu, eu percebi que já ia dar esse problema. Visual meu. Aí vim em casa, busquei o preparo, chamei o Valdeci, medimos, não foi por brincadeira, nem para fazer pirraça, nem política. Mas, como diz o ditado, se é para fiscalizar, eu achei demais ver aquilo e não falar nada, né? Então eu trouxe para a tribuna, eu trouxe. Só que eu fiquei muito chateado demais, porque o vereador, ele disse que tem que terminar as obras para registrar a queixa. Eu não sei por que esperar a obra. Se a gente está vendo uma obra que não está sendo bem feita, nada mais, nada menos a gente pegar e trazer para a tribuna e pedir para o prefeito. Seria o quê? A atitude do prefeito, a engenheira, conferir se eu falei brincadeira, se eu falei errado, eu falei certo. Entende? Então, eu fiquei muito chateado porque o vereador arrancou da população, dos funcionários, aquele dia a casa estava cheia, e alguns secretários, uma gargalhada debochado. Eu achei assim, seu vereador. Eu achei assim uma gargalhada debochada da minha pessoa, sendo que eu nunca tomei essas coisas aqui. Então, era dizer assim, então vamos, né, seu vereador, se está assim, vamos convidar a engenheira, né, e fazer esse papel que a gente poderia, né, uma coisa que eu não sei se eu falei mal, mas eu achei muito chateado da parte do vereador, que eu respeito ele bastante, dele ter arrancado aquela risada dos funcionários. E foi deboche de mim, porque eu fiz a reclamação. Agora, se o vereador sobe e fala, muito bem, está certo, vamos chamar a engenheira da prefeitura, o prefeito e vice. Agora, eu estou dizendo isso aqui agora porque eu fui chamado 6 horas da manhã para ver a lagoa. Naquilo que eu fiz a queixa. E eu sou obrigado a ter a resposta, porque o vereador me deu o direito da resposta daquele dia, viu, vereador? Então, eu acredito assim, já teve a Escola da Cultura, que foi levantada sem fiscalizar. Terminou o último passo, precisou desmanchar e derrubar. Esse asfalto da mesma forma. Por que não olhei na de cima? Está aí o Valdeci. Nós fomos medir a rua de cima, Valdeci? Não. Por quê? Eu não preciso pegar trena, não preciso pegar mangueira para ver se a água está correndo ou não. Eu tenho um pouquinho de prática nisso aí. Entende? Então eu achei da parte do vereador que ele se retratasse, porque eu não ofendi ninguém. Eu não ofendi ninguém. Simplesmente eu fiz o meu papel. Se você acha que as obras têm que ser fiscalizadas depois que termina, essa já é a segunda que tem que fazer de novo. Agora, eu não acho assim. Eu acho que se a gente vê e entender do caso, a gente deve sim se preocupar. Vim aqui na tribuna falar com, né,
Agora, eu queria que você dissesse o que vai ser feito lá, porque você disse que tem que acabar a obra e o serviço não ficou feito. Se você tiver em mente que você pode fazer lá, você apresenta para nós e a população todas que você vai poder fazer lá. O prefeito, ou sem o prefeito. Eu só sei que você não desconcordou de eu fiscalizar. E tenho certeza que esse é o meu papel também. Ainda eu deixo a palavra livre. Tem a palavra o vereador Paulo César da Cruz. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora, vereadores e quem está nos ouvindo pelo YouTube. Realmente, o que o vereador falou aqui e o que eu falei, eu não volto atrás. Eu falei que a obra tinha que ficar pronta e depois de pronta que nós ia ver o que aconteceu. Eu fui sim no dia da chuva lá, eu fui lá embaixo ver, realmente, numa parte, vou concordar com o vereador, ficou ruim mesmo. Aí hoje cedo, tive conversando com o Paulinho, ele já notificou a empresa falou que vai tomar previdência, porque a água parou no meio, não veio para a boca de lobo. Mas eu só fico numa dúvida só. Essa empresa fez 20 ruas. Parece. 20 mas ela vai fazer mais. O vereador presta só numa rua que ele passou mangueira, nas outras não precisa? De 20 ruas, só uma que não presta? A rua de cima, passei também. Lá. Eles vão ter que também dar uma arrumada naquela rua. Mas da de cima, que o vereador tem experiência, não foi lá passar a mangueira. Por que só na rua do lado da olaria? Isso que eu não estou entendendo. É que nem eu digo e repito, não sei se é ano político, se é porque a pessoa que chamou lá, né? Eu não entendo isso daí. Só isso que eu queria entender. E que o senhor passasse, ó, foi feito 20 ruas, população. Mas é só uma que eu fui fiscalizar. As outras não precisa, que as outras estão bem feitas. Entendeu? As outras não precisam, não. Só aquela que precisa. Eu acompanhei. Foi feita total, acho que já dá 48 peças, mas eu acompanhei todas. E as duas empresas que fez. E eu fui. Eu não precisei vir aqui em tribuna, mas eu fui em algumas que ficou ruim, eu fui no prefeito e falei. O prefeito, ó, aquela rua não está boa. Eu falei para ele. Entendeu? Eu sou difícil subir na tribuna, falar essas coisas, que eu vou direto no prefeito, ou no rapaz que é responsável. Agora, eu só não entendo essa. De 20 ruas que essa empresa fez, só uma que foi tirar o nível. Bacana, né? Eu dou boa tarde a todos e Deus abençoe todo mundo. Ainda eu deixo a palavra livre. Como não vereador, tem a palavra a vereadora Silvana Soares Siqueira Rocha. Boa tarde novamente a todos vocês. Essa questão de fiscalizar, fazer filmagens, é uma prática que eu tenho feito diariamente. Penso que todas as obras precisam, sim, de fiscalização para que a gente consiga ver o dinheiro público sendo investido, né, e com qualidade. Tenho certeza que tanto o vereador José Solera, o Flamel e o Paulo César tiveram aí a intenção de fazer o melhor, de buscar, através da fiscalização, que a obra aconteça aí com qualidade, e se
com problemas, como foi colocado aqui, que a gente viu, porque quem passa pelas ruas sabe que em alguns pontos da cidade existem alguns problemas. E isso não acontece só em São Carlos, é no geral. Então, a empresa já foi notificada, como foi notificada em outras obras também. Infelizmente, gente, essa questão de licitação de obras é um problema sério. O pessoal ganha a licitação, vem fazer uma obra. Eu vi isso no colégio estadual, quando foram reformar. Os caras pintaram o colégio, depois arrancaram as janelas para colocar outras. Então, absurdo a forma como se faz. Então, é preciso que o responsável pela fiscalização acompanhe a execução das obras no município. Concordo plenamente com isso. E continuamos a luta aqui em defesa de fazer o melhor. Me desculpe me envolver, porque nós somos uma equipe aqui, e com certeza nós trabalhamos. O Paulo César tem uma forma de trabalhar, o seu Zé tem outra, o Flamel tem outra, todos nós temos uma forma diferente de trabalhar, mas estamos buscando fazer o melhor. Quero colocar aqui uma questão que foi discutida na mídia recentemente, que é sobre o retroativo dos professores. Nós recebemos aqui, vocês se lembram muito bem, do projeto para aprovar o plano de cargos e salários dos profissionais da educação. Veio em regime de urgência, mas já havia sido discutido com os professores, com os educadores infantis. Eu já havia feito algumas reuniões com a secretária da Educação, e quando a tabela foi alterada e se chegou aos 33%, os professores ficaram felizes, olharam para a tabela e todos queriam a aprovação. Tanto é que essa Casa de Leis ficou lotada. E aí a gente escuta por aí gente dizendo que nós, vereadores, tínhamos que estudar um pouco mais sobre o plano, que nós, vereadores, deveríamos ter colocado uma emenda para pagar o retroativo. Ora lá! Como uma emenda num plano de cargos e salários? Como isso? Não existe isso, certo? O retroativo deve ser pago com recursos livres. Nós temos um impedimento legal que são os 6 meses de finalização de um mandato. Nós gostaríamos muito que os professores já tivessem recebido. Até propus o parcelamento do retroativo. Infelizmente, isso não foi feito em tempo hábil. É uma dívida da prefeitura? É uma dívida da prefeitura. Futuramente, quem assumir o mandato e quiser pagar e tiver condições jurídicas, legais para fazer isso, vai ter que fazer. A próxima Câmara que estiver aqui precisa continuar essa luta. Então, é que fique claro que emenda, principalmente quando emenda relacionada a recurso financeiro, não compete a nós, vereadores, fazermos no momento daquele. Era um plano, naquele plano se define o quê? O salário, mas não se define que vai pagar retroativo. Então, às vezes, as pessoas não sabem o que está acontecendo aqui e acham que é do jeito que elas querem, e não é assim. Outra questão que eu venho colocar aqui, iluminação pública. Me lembro de uma indicação que fiz para que a gente tivesse aí um dos nossos funcionários à disposição para fazer o levantamento de lâmpadas queimadas, quebradas, de problemas com a iluminação. Veja bem, não dá para saber se está tudo funcionando durante o dia. Então, o secretário da Aviação e Obras, ele precisa designar alguém para fazer esse levantamento. Nós não podemos deixar chegar até nós reclamações o tempo todo de pessoas e demorar para atender isso, ruas escuras, pessoal voltando de escola. Veja, estamos aí com a troca das lâmpadas LED, mas mesmo as lâmpadas LED, eu conversei com... Por que está cortando? Eu conversei com o Paulinho e ele disse que as lâmpadas estão dando problemas.
Isso qualquer obra, até quando nós fazemos uma obra particular, acontece de ter lá uma lâmpada, uma tomada, alguma coisa que apresenta defeito. Então, é preciso fiscalizar, observar essa questão das lâmpadas. Toda lâmpada LED que foi trocada e que está com problema, ela vai ser substituída. Mas não é necessário o morador ficar pedindo para um vereador, para outro. Claro que estamos à disposição, mas nós podemos já fazer a prevenção desse problema, desse buchicho, porque agora tudo é motivo de atacar vereador, dizer que o vereador não faz o trabalho, dizer que o prefeito não faz, que o funcionário não faz. Então, vamos nos organizar. A Secretaria de Viação e Obras, ela precisa se organizar para fazer esse trabalho, certo? Então, a iluminação pública da Avenida Ivaí também, o pessoal tem reclamado que ainda não foi concluída, da Dona Isabel. Então, precisamos melhorar. Tem a questão das árvores, que infelizmente, se a gente não tiver aí um plano de poda para as árvores, principalmente nas ruas centrais, a gente não vai conseguir iluminar bem essa cidade. Infelizmente, pode colocar melhor lâmpada, mas as árvores impedem a iluminação de qualidade. Semana passada eu solicitei um ofício. Há dias eu venho passando pelas ruas, tenho feito poucas filmagens, mas vou fazer mais algumas, principalmente dos bueiros, com tampas quebradas, bueiros que ainda não foi colocado tampas, porque já foi solicitado isso. Então, assim, a gente precisa de uma resposta imediata. O que está acontecendo? Falta material? Não tem mão de obra para fazer essas tampas? O que está acontecendo? Por quê? Há muitos lugares que não tem nenhuma tampa no bueiro. E isso é perigoso. A pessoa de noite pode cair ali, se machucar. Então, assim, gente, estamos aqui para representar a população. Embora essa sessão não seja transmitida, no futuro ela vai ser vista. E o nosso trabalho deve continuar aqui. Vamos fazer a nossa parte sempre, porque nós somos representantes do povo e estamos aqui para defender os direitos do povo. Muito obrigada, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Ainda eu deixo a palavra livre. Como não vereador querer fazer uso da palavra no grande expediente, eu passo para a ordem do dia. E na ordem do dia eu peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 001/2024, para sofrer a sua discussão e votação única. Projeto de lei da Câmara número 1/2024, ementa, dispõe sobre a prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno do espectro autista no SUS. A vereadora da Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí, Silvana Soares Siqueira Rocha, no uso de suas atribuições, apresenta ao plenário o seguinte projeto de lei da Câmara. Artigo 1º. Fica garantida prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno do espectro autista no âmbito do Sistema Único de Saúde. Artigo 2º. As mães atípicas sejam inseridas na rede de proteção da mulher vítima de violência, a fim de usufruir do apoio da assistência social, saúde e educação. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí, 29 de abril de 2024, Silvana Soares Siqueira Rocha, vereadora. Feita a leitura do projeto de lei número 001/2024, eu deixo a palavra livre. Tem a palavra a vereadora Silvana Soares Siqueira Rocha. Boa tarde novamente. Esse é mais um projeto voltado para a causa das crianças com transtorno do espectro autista, e nesse caso é para que nós tenhamos no nosso município uma prioridade no atendimento dessas mães, porque as mães, elas têm todo o cuidado com os filhos, e quando nós temos aí uma mãe atípica, que tem uma criança com transtorno, como é o caso das crianças autistas, nós sabemos muito bem as dificuldades que ela encontra. Então, eu peço aos vereadores que aprovem esse projeto para que essas mães tenham um atendimento psicológico, uma assistência social, que elas sejam
na hora que elas estão na fila de espera no posto de saúde, elas também tenham prioridade para que elas consigam cuidar dos seus filhos e reduzir aí o sofrimento, tá bom? Algum problema? Tudo bem? Então, pessoal, eu peço para vocês o apoio nesse projeto aí. Essa questão do autista é nova na sociedade, as leis estão surgindo e a gente precisa fazer a nossa parte enquanto Poder Legislativo. Muito obrigada pela atenção e é só por hora. Ainda eu deixo a palavra livre. Como não vereador queira fazer uso da palavra, eu coloco em votação única. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 003/2024, para sofrer a sua discussão em votação única. Projeto de lei da Câmara número 3/2024. Institui o mês Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no município e da outras providências. A vereadora Silvana Soares Siqueira da Rocha, da Câmara Municipal de São Carlos de Ivaí, submete à apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o mês Maio Laranja a ser comemorado anualmente como mês de prevenção e abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, que visa mobilizar todos os segmentos da sociedade para ações de prevenção e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que passará a integrar o calendário oficial de eventos do município de São Carlos de Ivaí, Paraná. Feita a leitura do projeto de lei número 003/2024, eu deixo a palavra livre. Tem a palavra a vereadora Silvana Soares Siqueira Rocha. Boa tarde novamente. Aqui mais um projeto para que nós façamos na nossa comunidade uma campanha no mês de maio, que é um mês destinado ao combate à violência sexual, ao abuso das nossas crianças, e essa pauta, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós tivemos esse ano, infelizmente, no mês de maio, a morte de uma menina que foi estuprada, que foi assassinada no nosso município, e a campanha contra a violência, especialmente para as nossas crianças e adolescentes, ela precisa continuar. Aprovando essa lei, nós podemos criar um calendário de campanhas dentro do município para que se fortaleça ainda mais a prevenção, para que a gente oriente as famílias a terem mais cuidados com os seus filhos, para que a gente oriente as crianças também e consiga prevenir e combater a violência e o abuso sexual. Não dá para ficar de fora dessa. A Câmara precisa se envolver nessas campanhas também. Não podemos ter aqui projetos que geram despesas, mas podemos ter aqui projetos que geram a transformação da nossa sociedade. Muito obrigada e conto com o apoio de vocês. Ainda eu deixo a palavra livre. Como não vereador quero fazer uso da palavra, eu coloco em votação única. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 004/2024, para sofrer a sua discussão em votação única. Projeto de lei da Câmara. Projeto de lei da Câmara número 4/2024. Súmula. Institui no município de São Carlos de Ivaí o mês de prevenção e combate ao abuso de violência contra idosos e da outras providências. Feita a leitura do projeto de lei número 004/2024, eu deixo a palavra livre. Tem a palavra a vereadora Silvana Soares Siqueira Rocha. Mais uma vez aqui, pessoal, agora para falar com vocês sobre os nossos idosos.
Nós sabemos o quanto o prefeito atual tem investido na qualidade de vida dos nossos idosos. Tanto é que nós temos, durante a semana, 3 encontros semanais para pessoas acima de 50 anos. Nós sabemos o quanto os nossos idosos necessitam de cuidados, necessitam de atividades recreativas, esportivas e, principalmente, nós sabemos o quanto é importante fazer uma campanha pelo fim da violência. Por quê? Eu tenho certeza que para vocês também chegam reclamações de idosos que muitas vezes são vítimas de violência, principalmente a violência patrimonial, violência moral, porque os idosos, eles são dependentes e tem situações que eles são vítimas até mesmo da própria família, que usa ali o valor da aposentadoria para fazer empréstimos, usa o dinheiro do idoso para suas despesas pessoais e acaba o idoso passando necessidade. Então, essa campanha do Junho Violeta, ela vem se somar àquela lei que nós aprovamos lá da Semana do Idoso, que é em outubro. Mas nós temos que cuidar do idoso, não só na Semana do Idoso. O idoso precisa ser cuidado todo dia. O idoso precisa de atenção, de orientação, para que ele tenha qualidade de vida. E é nesse sentido que nós também focamos aí um projeto de lei para continuar a luta pelos direitos do idoso, em defesa do idoso que tenha qualidade de vida e que não seja vítima da violência. Por hora é só, muito obrigada, e eu conto com o apoio de vocês também para aprovar mais esse projeto. Ainda eu deixo a palavra livre. Como nenhum vereador queira fazer uso da palavra, eu coloco em votação única. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Na ordem do dia não temos mais matéria para ser discutido, em nome de Deus eu declaro encerrada a presente sessão.